Olá, pessoal, bom dia. A gente começa hoje mais um Target Talks. Já estamos na nossa quinta edição e muito feliz por hoje trazer um case concreto para vocês, para compartilhar como a mediação pode ajudar aí no dia a dia das empresas, dos escritórios de advocacia, vendo isso como um nicho, né? Hoje a gente tem a grata felicidade de estar recebendo aqui o Roberto Lebrão, né, do escritório LTSA, que vai contar um pouco um tema que a gente desenvolveu junto, que foi um case aí de mediação empresarial. Como vocês sabem, quem já vem nos acompanhando, eu estou vendo muitos inscritos aí que já participaram de outros webinars. Eu peço para vocês só darem um ok se estão ouvindo perfeitamente, se a imagem está legal. A gente colocou aí uma apresentação também, está possível de visualizar? Se vocês puderem dar um ok para a gente, só para a gente continuar aqui, para todo mundo já conectado. Vocês estão nos ouvindo bem? Que bom, então a gente já vai dar sequência e hoje a gente vai trazer para vocês, diferente de outros webinars que a gente sempre faz, Lebrão, e esse é o quinto, a gente traz divulgando o conceito de mediação empresarial e trazendo para as pessoas esse dia a dia de mediação e como as empresas podem se aproveitar disso, né? Aqui a gente traz um pouco do LTSA, que é nosso parceiro aí da Target Diálogos, né? E é um escritório que tem um propósito bem claro para esse ano e a gente fica muito feliz de estar fazendo parte disso, né? Então, aqui, quando o LTSA coloca a sua gestão alinhada com o interesse do cliente, foi aqui que a gente conseguiu ter uma sinergia com a Target Diálogos e com a LTSA, tá? Só para lembrar um pouquinho para vocês, que, na verdade, a Target ela tem desenvolvido um jeito Target de solução de conflito, que ela acredita no diálogo e ela traz para os clientes desenho de solução de conflitos, tanto judiciais quanto extrajudiciais, tá? E, na verdade, isso acaba trazendo, em conjunto com o escritório de advocacia, com jurídicos internos de empresa, uma outra possibilidade para enfrentar esses conflitos. Então, o que a gente fez aqui, que a gente vai trazer na prática, foi exatamente com um cliente construtora, onde na parceria de Target e LTSA, a gente conseguiu trazer um ótimo resultado para o cliente. Só para relembrar alguns benefícios, né, da mediação empresarial, o que tem nos trazido esse novo olhar, né, para trazer um novo repertório aí para os gestores jurídicos e também para os escritórios, é que com a mediação é possível sim projetar uma economia de provisão que é puramente o valor do dinheiro no tempo. Então, hoje as empresas que pagam isso mensal, que tem outros custos, que provisionam isso, ela pode, na verdade, antecipar esses custos e até no extrajudicial evitar o custo de uma ação judicial. É mais célere, e aí a gente vai trazer no nosso case, né, lembrando que eu acho que a celeridade foi bem importante, né? E focado na solução, que isso é o que tem diferenciado mesmo, eu acho que os escritórios de advocacia que hoje realmente, como as empresas têm feito, coloca o cliente no centro e entende essa jornada do próprio cliente do escritório, tá? E aí, já entrando para o nosso case, eu vou deixar o Lebrão contar um pouco de como começou toda essa história, e aí a gente vai falar um pouco como que foi a situação, como estava seu cliente, e aí, de novo, agradecendo por estar participando com a gente dessa talk. Bom dia, pessoal. Bom, o que a Aline comentou, eu acho que é exatamente o motivo que nos aproximou a Target do LTSA em torno desse case. E essa situação desse cliente foi muito interessante porque nós vivenciamos, acho que as duas etapas ou duas fases ou dois entendimentos de um mesmo problema. Numa primeira oportunidade, alguns anos atrás, é uma construtora que, tal qual eu imagino ocorra com a absoluta maioria, para não dizer a integralidade delas, né, Aline, dentro do sistema que se constituiu nas últimas décadas, contratual, registral e tudo mais. Então, as construtoras, elas vendiam, enfim, continuarão vendendo seus imóveis por contratos aí particulares, compromissos e tudo mais, que são cumpridos uma vez cumpridas as obrigações do adquirente, restaria passar a escritura,
enfim, e até mesmo durante a vigência do contrato, né, mas isso não era tão comum antes, fazer o registro desse compromisso, fazer a operação cadastral desses imóveis junto à prefeitura para fins tributários, enfim, todas as questões. E é importante só deixar claro, Aline, que a gente está, na verdade, quando a gente está tratando desse assunto, a gente pode estar diante de duas hipóteses diferentes, né? Construção civil mesmo, né? Lei de incorporação imobiliária, aquisição de imóveis na planta e tudo mais, e numa outra banda, loteamentos, né? Lei 6766, lotes, enfim, então empresas que cuidam de loteamentos, né? Sim. Mas eu acho que, na verdade, a consequência, não digo que é a mesma, porque a natureza jurídica do negócio é diferente, mas os problemas são parecidos. Então, quando a gente tratar de um, a gente, de alguma forma, a gente pode aproveitar para o outro. Mas, enfim. Então, o que a gente via e vê, na verdade, é isso. Hoje, construtoras que nas últimas décadas venderam imóveis, sejam eles apartamentos na planta ou lotes, e tem problemas de algumas naturezas, além da inadimplência. E aí a gente não vai tratar da inadimplência, porque a inadimplência, enfim, é uma coisa um pouco mais, talvez mais batida, pode ser objeto talvez de um bate-papo específico, mas o nosso case não foi tão relacionado à inadimplência, mas sim a contratos já finalizados e que simplesmente o comprador não passava a escritura para o nome dele e lá na prefeitura o registro estava feito no nome da empresa, ainda que tendo como adquirente o adquirente como co-devedor, né, algumas vezes, mas a execução fiscal vinha contra a empresa e, enfim, bloqueio de conta e tudo mais. É isso que a gente... o cenário que a gente viu. O cenário que a gente encontrou, exatamente, né? Então, como eu disse, numa primeira oportunidade, alguns anos atrás, nós fomos contratados para fazer esse trabalho, e esse trabalho tinha uma vertente de notificação desses adquirentes para regularizar a situação, muitas delas até previstas contratualmente, essa obrigação de passar a escritura, e aí nós enfrentamos problemas também de diferentes naturezas, por exemplo, não encontrar mais, ou que o comprador já não era mais o real proprietário, esse imóvel já tinha passado adiante, ou já tinha morrido, ou enfim, todas as hipóteses possíveis. E para aqueles casos em que a gente não tinha ou teve sucesso, a judicialização com a utilização dos instrumentos processuais vigentes, aí, ações combinatórias, pedido de obrigação de fazer, imposição de multa, enfim, todas as questões que aí eu acho que não vem muito ao caso, porque o assunto aqui não é judicialização, sim desjudicialização. Então, o que a gente concluiu desse projeto anterior foi que o escritório, na verdade, nessa primeira fase, fugiu um pouco da sua característica natural, que é a sua atuação judicial. Nós somos, no fundo, advogados e assim formados e assim preparados, né? Então, a segunda fase desse projeto era mais natural para a gente, né, do que a primeira, mas até aí, de alguma forma, nós nos adaptamos. Dificuldades operacionais nessa primeira fase, em termos de velocidade, de foco no projeto, e alguns obstáculos inesperados na própria justiça. E isso, para mim, foi o clique de que alguma coisa precisava ser diferente. Como, por exemplo, me vem à cabeça agora, eu não quero ser tão, talvez, casuístico assim, mas... É importante ter essa experiência. Um caso, por exemplo, em que o cidadão que comprou alegou que, na verdade, quem estava embora era a construtora, porque ele estava tentando passar a escritura. Era mentira, e, de alguma forma, o judiciário... eu não vou fazer nenhum juízo do porquê, mesmo porque a gente talvez nunca teria essa resposta, mas o judiciário caiu nessa argumentação e, então, nos condenou,
acabou resolvendo-se a situação, mas nós fomos, pelo princípio da causalidade, condenados a pagar honorários de sucumbência para a parte contrária, sob o ponto de vista de que, na verdade, houve ali uma reconvenção e tudo mais, não quero entrar muito no detalhe, mas, enfim, que nós demos causa a essa situação, sendo que nós estávamos esperando há muitos anos que a escritura fosse passada. O ato de escritura, na verdade, mais do que um direito, é isso que a estrutura da ação judicial se baseia no fato de que, mais do que um direito, isso é um direito-dever da parte, pelo princípio da boa-fé contratual, dentre outros, enfim, questões que não vem ao caso, mas fato é que a gente encontrou obstáculos e custos, além do tempo, necessários para a solução dessa massa processual que não se resolveu de forma extrajudicial, de forma amigável. Tá? Então, esse foi o cenário vivido naquele primeiro projeto. Anos depois, fomos procurados pelo mesmo cliente para fazer uma segunda fase de um outro empreendimento ou de um outro grupo de empreendimentos. E aí, a gente, um pouco mais escolado na questão, então, me veio à cabeça a possibilidade de apresentar ao cliente a possibilidade da mediação e da utilização de um instrumento, de uma empresa, de um mecanismo específico para esta finalidade. Como advogado, eu não posso negar que, de alguma forma, isso é a quebra de um paradigma, mas, como, de alguma forma, a gente tem visto sequenciais quebras de paradigmas na advocacia, e é só assim que a gente provavelmente vai conseguir sobreviver nessa nova realidade, de alguma forma, me parecia que, num primeiro momento, ainda que sob uma certa ótica de concorrência, não é bem essa palavra, mas eu estava tirando um trabalho que seria um trabalho facilmente judicializável. Uma obrigação de fazer, exato, para recomendar uma mediação que tiraria, então, uma ou várias ações judiciais do meu escritório. Mas, de alguma forma, como eu falei, e você comentou no começo, os paradigmas são outros. Hoje o foco é o cliente, enfim, não preciso dizer isso, e a solução daquele problema talvez te alavanque uma percepção do cliente de que você está pensando no todo. Exatamente, você faz parte do todo. E a própria percepção do escritório dessa realidade, de fato, não é só uma questão comercial. Muito pelo contrário. Então, enfim, nós apresentamos ao cliente essa possibilidade, levei a linha ao conhecimento do cliente, a target, e, enfim, demos início ao mesmo projeto que foi feito anteriormente pelo escritório, nessa segunda fase, nessa segunda etapa, pela target. E aí, na verdade, eu posso dizer que eu acompanhei pouco a evolução, a Aline pode comentar um pouco melhor, mas os resultados realmente foram muito satisfatórios. Não tenho que se discutir que foi um trabalho muito mais focado, porque o trabalho da Target é justamente fazer isso, né? Só isso. Então, esta etapa é um trabalho que eu, de todos, inclusive, de todas as etapas que eu vi, do saneamento da base de clientes, que o cliente, de alguma forma, aí a gente pode imaginar que existam clientes mais, menos organizados e tudo mais, mas, de modo geral, é uma base que precisa ser trabalhada, né? E aí eu acho que entrou o diferencial da Target em relação a um escritório de advocacia, porque aí o foco inicial no saneamento da base, organização das informações, para que, uma vez saneadas, a fluidez do trabalho acontecesse de uma maneira bem mais intensa, bem melhor do que o esperado, ou do que aconteceria se viesse para um escritório de advocacia. Enfim, resumindo, é isso. O resultado foi excelente, cliente satisfeito, escritório com menos ações, mas também satisfeito. Isso, e aí vem o ponto. Ações mais finas, mais depuradas, uma base que continua a existir, ainda que mais concentrada, menor, mas com menos possibilidades de problemas, como eu relatei. Entendeu? Então,
já aí a parte documental feita pela Target, né, as sessões de mediação, as atas com validade e a devida fé pública aí para fins de inclusive, formulação dos elementos de constituição e mora do cliente, né, da parte contrária, enfim, questões específicas que tornam aquele resto que não foi resolvido mais adequado para ser judicializado. Sim. Então é isso. E aí, do nosso lado, a gente super agradeceu essa confiança e você chegar numa empresa, que foi a primeira oportunidade que a gente teve de estar numa empresa indicada por um escritório. Para mim, no começo também foi uma situação diferente, porque o cliente, ele sequer, como a gente se depara, eu sei que eu estou vendo que tem muitos mediadores aí, muitos colegas nos assistindo, a gente tem esse desafio, Lebron, de mostrar para as empresas e também por isso que a gente faz até esses Target Talks, que a gente não é um custo, que um desenho de solução de conflito para uma empresa, ela vem como investimento, porque na verdade a gente pode antecipar esses custos, a gente combina a situação, então a gente usou de tudo disponível no mercado de inteligência artificial para estar buscando os contatos desse cliente, porque como o Lebron colocou, era uma situação bem atípica, tinha gente que já tinha morrido, que isso ainda não sabia que tinha essa obrigação, então as pessoas colocavam como uma obrigação que não conheciam, isso é contratual, então, para o cliente, a pergunta dele era mais por que o LTCA não quer entrar com a ação para mim? Por que eu tenho que fazer uma outra coisa e que ainda essa outra coisa vai demorar um pouco? Porque a gente tinha que encontrar as pessoas, e aí, nesse caso, os mediadores que participaram conosco vivenciaram também, Lebron, essa pré-mediação, porque a gente ligava e a gente tinha que convencer a pessoa que a gente estava lá para ajudar. E aí, quando o cliente entendeu que essas pessoas que fizeram parte de uma ação que você movimentou antes e que tiveram que gastar com honorário e que acabou quebrando, né? Não dá nem para deixar de mencionar que a intervenção de um advogado já torna a questão belicosa por si só. E, de alguma forma, a atuação mais, vamos dizer assim, carinhosa da Target, com uma compreensão também, porque, veja, o que é importante dizer é que na maioria absoluta dos casos, eu não posso dizer todos, mas a maioria absoluta dos casos, do lado de lá, há pessoas da mais absoluta boa-fé, que por circunstâncias específicas não cumpriram uma obrigação sua, ou uma obrigação barra direito, né? Sim. De fazer a escritura e o registro de um bem que adquiriu e pagou, cumpriu com suas obrigações. Então, como eu falei, ou porque não queria que a esposa soubesse, ou porque o filho, ou porque qualquer circunstância que não vem ao caso, mas o que eu quero dizer é, do lado de lá, pessoas de boa fé. E a questão do custo que você comentou é super importante, eu acho, porque o cliente vislumbrou isso rapidamente. Primeiro que já havia ali um problema que era um problema que não dava mais para colocar debaixo do tapete, que era o fato assim, de que não é que ele tinha no seu estoque imóveis que não estavam já vendidos, que não estavam transmitidos e pronto. Não era isso. Você tinha problemas. Exatamente. Então, que gerava um custo, um bloqueio de conta para uma empresa em virtude de uma execução fiscal e num poder judiciário que não responde com a rapidez necessária. Então, muitas vezes, o que eu via, por exemplo, era o cliente chegar e falar vai lá e deposita, às vezes por uma execução fiscal de 2, 3 mil reais, deposita esse valor para desbloquear a conta e a coisa não acontece. O setor de execução fiscal não funciona bem, não funciona rápido, então, enfim, isso gerando problemas agudos no cotidiano da empresa. E você conseguir, então, fazer uma mediação com a parte contrária, para que você dando um tempo, olha, então, no seu caso, tem execução fiscal, você vai lá pagar, você vai parcelar, isso você pode fazer agora, mas para passar a escritura, você não precisa fazer agora, você pode fazer quando você... 2 meses, um negócio por 20 anos, entendeu? Você vai dar 2 meses para a pessoa, não tem problema algum, e ela arca com os custos que são inerentes a esse ato. Enquanto que na justiça, uma vez ajuizada a ação, citado, advogado, custas,
No caso de uma negativa qualquer, uma ordem liminar para supressão de assinatura ou registro. Quem vai arcar com esse custo? A própria empresa. Enfim, ainda que depois venha a tentar reaver esses valores. Então, é uma matemática bem simples. E aqui, na verdade, o que a gente vivenciou é que as partes acabaram, porque, no caso, uma construtora continua na cidade, e aí a gente teve esse case em várias cidades aqui da região de São Paulo. E o que a gente viu que foi determinante, né? Durante mesmo as nossas interações e mediações. As pessoas se sentiram, de alguma forma, privilegiadas pelo fato de não ter ajuizado uma ação judicial, mesmo podendo. Então, hoje a gente continua acompanhando, porque esse projeto foi de setembro até agora, e a gente está começando uma segunda etapa, e as pessoas não descumpriram os prazos combinados. Por quê? Porque aí o Instituto da Mediação é muito forte, na medida que as pessoas conversam e combinam, como você falou, quando eu vou pagar, de que forma, o que é prioritário ou não, e melhor que isso, né? Não tem uma quebra, tem uma fidelização do cliente. E quando você entra com uma ação judicial e o cliente tem que contratar um advogado, isso acaba gerando para ele outros custos e uma falta de consideração da empresa, apesar de que aqui a gente tinha um cenário bem interessante, que eram mais de 10 anos que as pessoas não passaram. Mas são pessoas conhecidas e que outra coisa que a gente ponderou bastante, que era esse relacionamento do cliente, porque tendo outros empreendimentos, a pessoa pode ser um futuro cliente. E é o que aconteceu até durante, a gente teve alguns casos desses. Então, a gente trouxe essa segurança, como o Lebrão falou. Teve alguns casos que a gente homologou judicialmente, né? Outros não, dependia do cliente ou não, mas a maioria deles, a Target consegue homologar em todo o estado de São Paulo, a gente está credenciado para isso, nossos mediadores todos são credenciados ao Conselho Nacional de Justiça, as regras dos NUPEMECs, então a gente consegue fazer isso, e acabou trazendo uma segurança para todo mundo, porque imaginem vocês que esses imóveis não estavam no nome da construtora, né, Lebrão? Se fosse uma construtora inidônea de alguma forma, também tinha esse risco. Então, o que a gente fez que foi primordial? Primeiro, combinar e trazer para as partes que existem essa possibilidade de mediação, porque muitos, até fui dando ao longo do tempo alguns feedbacks e trazendo essa realidade aqui para o LTSA e para muitos outros escritórios que têm já olhado para isso também. E que é o ponto. A gente tem que ir sentindo como o cliente está vendo essas situações, e aqui o feedback não poderia ser melhor, porque continuou, né, Lebrão? E aí os casos que eventualmente a gente não conseguiu, aí sim vai ter uma atuação do escritório, mas como o Lebrão falou, de casos mais complicados. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. E aqui, só para trazer para vocês o detalhe, a gente pediu autorização do cliente para mostrar, a gente trouxe uma base, então, de 240 casos, a gente chegou a 94% e 92%. E aqui, eu chamo a atenção de vocês para que coloquem, tenham em mente que essa base pode ter pessoas que já morreram, que já venderam, contrato de gaveta, e tudo isso a gente foi, em conjunto com as pessoas que nos traziam essas informações, buscando os outros. E aí a gente tem uma parceria, inclusive, dos próprios clientes, para a gente atingir o objetivo que era a J. Bianchi repassar esses imóveis para os destinatários deles mesmos, tá? Os custos, e aí a gente viu muito que conseguimos ser assertivo, e aí, Lebrão, esse trabalho ruim, a gente teve que usar de inteligência artificial, de busca mesmo, de saneamento de base. Economia, porque a gente combinou e os valores eram aqueles, não mudava de acordo com a decisão judicial, com o percentual, né? Agilidade, porque a gente conseguiu, a gente está falando de quase 300 casos em 3 meses, no máximo 4 meses a gente já tinha feito todos, sendo que, assim, nos primeiros 3 meses, nos 90 dias, a gente fez a base inteira, foi o que foi sobrando, que a gente foi refinando depois, né? Enquanto que judicialmente, aí eu chamo a atenção aqui, porque o percentual, na verdade, é sobre a causa, a gente fez só uma métrica, né, de quanto mais ou menos sairia, então a gente vê que é menos da metade, então isso torna as coisas melhores, sem contar o custo de imagem, o custo de relacionamento, né, que isso foi super importante. O desgaste de todos, né. Afinal, lembrando, né, do lado de lá é uma consultora, são clientes, né? Sim. Então, acho que esse foi uma sacada importante de vocês, até para nos dar condição de seguir. Aqui a gente traz para vocês alguns clientes hoje que a gente tem construtora, tá? Eu vou trazer para vocês aqui a atuação da Target, só relembrando, a gente faz essa parte de consultoria, achando esses desenhos customizados à realidade do cliente, né?
E hoje a gente tem clientes de vários segmentos e a gente tem sempre trabalhado isso, tanto na parceria com o cliente e também a gente está aberto para trabalhar em conjunto com os escritórios de advocacia, porque a gente sabe que muitos advogados, lembrando, pegando um ponto que você colocou, nós tivemos situações em que os advogados compareceram na mediação, né? As pessoas não sabiam do instituto e levaram seus advogados. Chegando lá, a primeira coisa que eu me deparava que o advogado perguntava, no contrato não tem cláusula de mediação. E aí a gente, habilmente, todos os mediadores que participaram desse projeto, lembram que a gente falou, a qualquer tempo, a gente está falando de desjudicialização, do artigo do Código de Ética lá da OAB, o artigo 2º, que fala que o advogado é sim responsável por outros meios, né? E a gente foi construindo isso na confiança. E hoje a gente acabou que muitos colegas têm nos procurado por ter sentido segurança, né? E visto que é essencial o advogado, se ele quiser participar, é ótimo, desde que ele nos ajude a mostrar a realidade para o cliente. Não tem que aceitar uma mediação, mas tem que mostrar os prós e os contras. Eu acho que esse que é o principal ponto. A gente também tem focado bastante em treinamentos, né? Então, esse treinamento com todas as áreas que fazem essa interface aí com o cliente, seja para escritório, seja para empresas, né? Isso é importante, porque a gente viu que os clientes têm gostado quando usam a câmera de ver essa forma mais empática, essa comunicação não violenta, que a gente chama, que é um termo bem utilizado, que a gente sabe que nada mais é do que ouvir o lado do cliente. Por que ele não passou? E se ele não sabe, a gente está contando, e aí combinar com ele isso. Que dentro vamos dizer, da estrutura judicial, não há, no meu entendimento, ninguém tão habilitado para isso. A começar pelos juízes, pelos advogados, enfim. Um ambiente em que Muito rápido. Tem acordo, não tem? Quando tem a conciliação é isso, né? E as pessoas não têm como falar, né? Eu acho que isso que a gente tem que trabalhar e mostrar esse diferencial. A Câmara de Mediação é homologada em São Paulo e a gente pode atuar no estado de São Paulo inteiro. Eu vou abrir esses últimos 5 minutos para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, vamos aproveitar aí a presença do Lebrão, que eu já agradeço por ter disponibilizado aí seu tempo para falar um pouquinho com a gente. Vou deixar os nossos contatos, vocês podem baixar a apresentação. É só escreverem aí no chat que eu consigo visualizar aqui alguma pergunta de vocês. Aqui tem os dados do LTSA também. E os dados da Target. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. A gente recebeu uma pergunta aqui se os escritórios de advocacia podem... por que vocês acham que a mediação ainda não é tão divulgada nas empresas? Obrigada pela pergunta. Quer colocar uma visão de fora, Lebrão, primeiro? Eu não sei se é uma questão de divulgação, sinceramente. Uma reflexão que a gente pode fazer. Eu acho que todo mundo sabe que o sistema judicial não é bom. Aí por diversas circunstâncias, ou porque ele é devagar, ou porque ele é caro, ou porque ele é uma loteria, como alguns dizem, é um termo muito utilizado, né? Porque o que a gente vê hoje é isso mesmo, pessoas com direitos duvidosos saindo vitoriosas e pessoas com direitos que nós reputamos absolutamente certos saindo derrotadas, enfim, questões como essas que fazem com que todos saibam que ir à justiça nunca é bom. E todos também falam abertamente, né, que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Não é um jargão super utilizado? Enfim, então eu acho que na prática não é uma questão de divulgação, é uma questão de costume. E eu acho que esse costume de prática mesmo vai mudar rapidamente. E isso passa muito, aí de novo, pelo papel dos escritórios de advocacia. Aí eu acho e dos advogados, de talvez utilizar dos mecanismos de mediação, se preparar para isso, né? Ou utilizar dos instrumentos que estão rapidamente sendo disponibilizados. As legal techs, por exemplo, a Aline pode dizer, a própria Target usa de uma ferramenta tecnológica de mediação online, estão aí, a gente vê ações ajuizadas de... Mediação sem sair de casa. Exatamente, então assim, isso também, de alguma forma, interfere diretamente na atuação dos advogados, né? Sim. Então, eu acho que é uma questão de costume,
de adequação a uma nova realidade que está aí. Não é que ela está para chegar, ela está aí. Não é uma questão de tempo, não me parece ser uma questão de divulgação. Acho que do nosso lado, e aí já quase encerrando, porque a gente já está no horário e a gente vai cumprir aí o horário para que a gente faça sempre, né? É a gente trazer essas informações para as empresas, que eu acho que eu fico muito feliz em conseguir trazer para vocês esse case da Target Diálogos. A gente tinha cases próprios de outras experiências aí no mercado, mas trazer um case comprovado e com autorização do cliente, que não pôde, infelizmente, estar aqui por motivo de viagem, para participar conosco, é muito importante. Então, fica aí os nossos contatos, a gente pode sim voltar num outro tema, com outros cases, né, Lebrão? Espero que em breve a gente volte com isso. E eu acho que as empresas, na verdade, têm que entender que, um pouco do que eu tenho ouvido, Lebrão, que as pessoas veem mais esse desenho de solução de conflito e essa possibilidade extrajudicial não como um custo, mas sim um investimento. Porque hoje as linhas, o que eu tenho me deparado, e aí é um fato curioso, que às vezes não tem linha para extrajudicial os jurídicos da empresa. É uma outra linha. Então, passa por uma reestruturação mesmo interna e de alocar corretamente esses custos, eventuais custos, para ver que isso pode ser sim um investimento, porque é mais certo, né? Você consegue meio que ter um custo conhecido, celeridade, agilidade, confidencialidade, que eu acho que é o principal, né? E aí só vai mesmo para o judiciário e a gente acaba fazendo papel como sociedade, né? De desjudicialização, né? Eu agradeço de novo. Obrigado. E a gente fica à disposição, mandem suas perguntas e obrigada por participarem de mais esse Target Talks. Até!